Bem-vindos às notícias nacionais aqui na Saluano. Começamos assim com o título de número de passageiros de avião aumentou 13% em Cabo Verde em novembro. O número de passageiros nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde cresceu 13% em novembro para mais de 241 mil, em comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme dados oficiais consultados hoje pela agência de notícias a Lusa. Segundo dados da Agência de Aviação Civil, no mês passado, o movimento de passageiros nos aeroportos e aeródromos foi de 241.319, enquanto em novembro de 2022 foi de 213.565. Em relação à variação mensal, o aumento foi de 23,3%. Quanto ao movimento de aeronaves, em novembro fixou-se em 2.506, mais 8% comparativamente ao mês homólogo de 2022 e mais 15,8% face a outubro. No que diz respeito à movimentação de carga, em novembro, os aeroportos e aeródromos do arquipélago movimentaram 76.623 toneladas, um aumento de 13,5% em relação ao mesmo mês de 2022 e mais 19% comparado com outubro. E avançamos, temos o título de Cabo Verde pretende criar observatório para identificar e obter dados relativos a casos de tráfico humano. A Ministra da Justiça disse hoje na cidade da Praia que vai propor ao Conselho de Ministros uma proposta de resolução para a criação do Observatório Nacional com o objetivo de identificar, análise e obtenção de dados relativo a casos de tráfico humano. Joana Rosa, que falava à imprensa no ato de apresentação de nova Estratégia Nacional e do segundo Plano de Ação contra o Tráfico de Pessoas 2023-2026, explicou que o Observatório Nacional terá incumbências específicas em relação ao tráfico de seres humanos, destacando que foram soluções constatadas ao longo da implementação do primeiro plano de que estão refletidas no segundo plano, desde logo a necessidade de uma melhor articulação internamente, nomeadamente com a produção de dados estatísticos, na necessidade de uma entidade central que possa cuidar, analisar, monitorar os dados sobre esta temática, referiu a ministra. Ainda com mais notícias, temos o título de taxa de inflação do índice de preços no consumidor situou-se em 4,2% em novembro de 2023. A taxa de inflação do índice de preço no consumidor, o IPC, situou-se em 4,2% em novembro de 2023, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística. De acordo com o comunicado do Instituto Nacional de Estatística sobre o IPC, no mês de novembro foi registada uma taxa de variação mensal de menos 0,1%, aumentando em 0,1 pontos percentuais ao registado no mês anterior. O documento acrescentou ainda que, neste mesmo período, a taxa de variação acumulada do IPC foi de 1,2%, taxa inferior em 6,3 pontos percentuais à observada no mês homólogo do ano anterior. O Instituto Nacional de Estatística informou também que a taxa de variação homóloga do IPC total no mês de novembro de 2023 foi de 1,3%, desacelerando 0,7 e 3 pontos percentuais em relação ao mês anterior.